Olá! Já parou para pensar do que tudo ao nosso redor é feito? Tipo, tudo mesmo? Essa pergunta tão simples moveu a ciência por séculos. E hoje a gente vai refazer os passos desses gigantes que foram montando esse quebra-cabeça uma peça de cada vez. Pois é, essa é a grande pergunta, né? Do que a matéria é feita. Por muito, muito tempo, essa era uma questão para a filosofia. Mas lá no comecinho do século XIX, a ciência resolveu entrar em campo, sabe? Pronta para achar respostas mais concretas. E a nossa jornada começa com um cara chamado John Dalton. Por volta de 1803, esse cientista inglês pegou aquela ideia antiga do átomo e fez algo inédito. Transformou ela numa teoria com base científica de verdade. Dalton basicamente botou ordem na casa. Para ele, a matéria era feita de bolinhas minúsculas, maciças, tipo bolas de bilhar microscópicas. E o mais importante, indivisíveis. Ponto final. Era uma ideia simples, super elegante e que serviu como a base perfeita para tudo que viria depois. E aqui está o coração da ideia do Dalton. O átomo era indivisível, a menor coisinha do universo, sem nada dentro. E esse conceito super poderoso reinou absoluto na ciência por quase um século inteiro. E é aqui que a história começa a ficar boa de verdade. Porque na ciência, até as ideias mais sólidas são feitas para serem testadas, né? E o modelo perfeitinho do Dalton estava prestes a levar uma bela de uma chacoalhada. E a primeira grande reviravolta no roteiro da nossa história veio com um cientista chamado J.J. Thomson. A mudança foi radical. Thomson pegou a regra número 1 de Dalton, aquela que dizia que o átomo era indivisível, e simplesmente quebrou ela no meio. Foi um verdadeiro terremoto na nossa forma de entender a matéria. Mas como ele fez isso? Bem, com experimentos. Thomson mostrou que existiam partículas minúsculas com carga negativa dentro do átomo. Eram os elétrons. A prova definitiva de que o átomo não era o fim da linha. Ele tinha partes menores dentro dele. Para tentar visualizar essa descoberta, Thomson bolou um modelo que ficou famoso, o modelo do pudim de passas. Ele imaginou o átomo como uma esfera com carga positiva e os elétrons negativos estariam espalhados ali, como se fossem as passas num pudim. Esse trabalho foi tão revolucionário que, em 1906, Thomson levou o Prêmio Nobel de Física. Mas a ciência não para, né? E o tal do pudim de passas logo ia ser colocado à prova. A história não acaba aqui, claro. O modelo do pudim de passas até que fazia sentido, mas ele estava prestes a ser testado de um jeito espetacular por um ex-aluno do próprio Thomson, um cara chamado Ernest Rutherford. Lá por 1908, Rutherford e sua equipe montaram um experimento que era pura genialidade. A ideia era até simples, pegar umas balas minúsculas de carga positiva, chamadas partículas alfa, e atirar contra uma folha de ouro fininha, mas fininha mesmo, e ver o que acontecia. Se o modelo do pudim de passas estivesse certo, todas as partículas deveriam atravessar a folha de ouro sem problemas, e a maioria atravessou. Mas, para o espanto de todo mundo, algumas poucas ricochetearam com violência. E essa citação do Rutherford captura bem o choque do momento. O resultado era inacreditável. Essa surpresa toda levou Rutherford a uma conclusão que era inevitável. Para conseguir desviar uma bala positiva daquele jeito, precisava ter alguma coisa muito pequena, muito densa e também positiva bem no meio do átomo. Ele tinha acabado de descobrir o núcleo. O mapa do átomo foi completamente redesenhado ali. E isso mudou o jogo completamente. O átomo não era mais um pudim de passas. Agora ele parecia mais um sistema solar em miniatura, com um núcleo super denso e positivo no centro e os elétrons, bem levinhos, girando ao redor num espaço vazio imenso. Olhando para trás, o que a gente vê é uma progressão de ideias incrível, sabe? Cada nova descoberta sendo construída em cima do que veio antes. Pensa só, em pouco mais de um século, a gente saiu de uma bolinha de bilhar maciça e indivisível para um núcleo denso cercado por, basicamente, espaço vazio. Cada passo desse foi uma revolução. E talvez essa seja a beleza da ciência. O conhecimento não é uma estátua de pedra parada no tempo. É uma coisa viva, que é construída, testada, às vezes derrubada e reconstruída de novo, sempre com base na observação e na coragem de fazer a pergunta, e se? E essa jornada de Dalton até Rutherford nos mostrou um átomo que, na real, é quase todo espaço vazio. O que nos deixa com uma pergunta fascinante.
Se a matéria é feita de um monte de vazio, por que as coisas parecem tão sólidas ao toque? A resposta para isso abre a porta para o próximo capítulo da física. Mas essa já é uma história para outro dia.